Oi, tudo bem? A autobiografia de Flávio Josefo, que está aqui também na história dos Hebreus, obra completa. Gente, esta obra, ela é impressionante. Ela é bem curta. Aqui vocês podem encontrá-la. Aqui, ó. Esse texto aqui está também sendo vendido separadamente, né? A vida de Flávio Josefo. É escrita por ele mesmo. O gênero aqui narrativo ele é considerado dentro do período, né, inovador, embora outros tenham compostos também a sua história. Mas aqui um historiador falando de si mesmo, contando assim a sua participação em alguns eventos importantes do período, como por exemplo a época em que ele foi designado governador na Galileia. Então isso ele vai destrinchar aqui e vai defender-se que não estava do lado dos romanos, mas defende a sua participação como homem judeu das revoltas ali do período, mas principalmente reafirmando a sua fidelidade ao povo judeu. Esta obra, a autobiografia, certamente ela foi escrita aí lá na última década de vida do autor, 90 depois de Cristo. Ele morre em 100, cerca de 100 depois de Cristo. Então seria nesses últimos 10 anos. Ele já está em Roma, ele vai passar os últimos 30 anos da sua vida ali, protegido pelos imperadores, Vespasiano, Tito, Domiciano. Então ele recorda o passado, e aqui de modo especial nós encontramos a marca subjetiva, né, desse grande historiador aí da antiguidade. Vai contar nos livros antiguidades clássicas, antiguidades hebraicas e guerra contra os judeus, ou guerra entre romanos e judeus, esse período neotestamentário, além de resgatar toda a história dos hebreus ou dos judeus. Voltando então a essa autobiografia, ela pode ser considerada a obra mais controversa e também a obra mais depreciada, mediante a comparação com as outras obras do Flávio Josefo. A sua narrativa trata-se basicamente da vida de Flávio Josefo no período da revolta judaica, situação que nos leva a crer que um dos relatos mais importantes da sua vida estejam centrados durante esse período em que ele estava ali governando a Galileia. Foi um período rápido, e aqui os historiadores dizem, né, esta obra, mal escrita e repleta de contradições, em comparação com seus outros escritos, oferece grandes possibilidades para refletirmos sobre as lembranças de Josefo, assim como os seus ressentimentos e compromissos, todos imbricados em sua tarefa de lembrar, escrever e narrar. Então é interessante observar onde ele está. Ele está lá do lado dos vencedores, morando em Roma, clássica Roma, lembrando lá da Judéia, quando ele era governador dessa revolta judaica, lá naquela província esquecida do mundo, né? Comparando então com essas outras obras clássicas que eu já apresentei aqui em outros vídeos, nos vídeos anteriores, né, as guerras judaicas, a antiguidade judaica, a autobiografia não alcança a mesma perspectiva narrativa. Porém, a oportunidade de conhecer a perspectiva pessoal de Josefo, como referido naquilo que eu li acima, né? A reflexão sobre as lembranças, ressentimentos de Josefo vinculados com a sua tarefa de lembrar. Então tudo isso aparece, né? Ele escreve e lembra. É como se ele estivesse com remorso do passado. Ele narra tudo isso para a gente. As lembranças de Josefo fazem parte dessa narrativa, principalmente por narrar questões que envolvem diretamente a sua imagem. Então ele faz também uma autodefesa, que também envolve uma perspectiva coletiva. Ele vai falar dos amigos dele lá da Galileia ou das pessoas que eram contra ele, pois suas lembranças envolvem questões
coletivas e pessoais. A coletividade seria, então, as informações que Joséfo nos fornece das lideranças rebeldes na Judéia. E sobre essa questão, Joséfo se posiciona claramente. Então ele cita nomes, ele fala quais são essas questões dos revoltosos, se mostrando um homem cauteloso em relação aos romanos e tentando buscar alternativas que não seja a guerra. Gente, isso é muito legal. É como se você estivesse ali no rol dos acontecimentos, participando de todo esse turbilhão entre entre o conflito, né, de romanos com os judeus. A questão individual, ela se concentra na própria tentativa de Joséfo em se posicionar perante a sociedade judaica, pois o fato de ter se posicionado ao lado dos romanos o fez uma personalidade renegada perante os judeus. Mas quem que é esse judeu importante, influente, que agora está querendo a paz com os romanos? Fator que provavelmente incentivará Joséfo em se posicionar no livro e defender a sua atuação e escolhas. O fato de viver e posteriormente narrar os fatos que vivenciou sob uma perspectiva pessoal e também sob uma perspectiva coletiva faz com que Joséfo venha se lembrar o que lhe seja conveniente para a construção da sua narrativa autobiográfica. Por isso esse grande destaque, esse conflito e a esse período de turbulência lá na Galileia. As perspectivas sociais e coletivas contribuem para as lembranças de Joséfo. E perante o ato de narrar, Joséfo seleciona as lembranças, associando-as com a sua capacidade narrativa, o que contribui para a elaboração de sua narrativa autobiográfica. Lembrar e esquecer faz parte da sua narrativa. Logo no início, então, da sua autobiografia, Joséfo nos apresenta uma das grandes justificativas em apresentar a sua origem nobre perante a sociedade judaica. Segundo o próprio autor, estaria buscando se defender das acusações daqueles que buscam caluniá-lo. Olha o que ele diz bem na abertura. Como a minha origem remonta a uma longa série de antepassados, de família sacerdotal, eu poderia vangloriar-me da nobreza de meu nascimento, pois cada nação, estabelecendo a grandeza de uma família, em certos sinais de honra que a acompanham. Entre nós, uma das mais notáveis é ter-se a administração das coisas santas. Mas não sou apenas oriundo da família de sacerdotes, sou também da primeira das 24 linhas que a compõem, e cuja dignidade está acima de todas. A isso, posso acrescentar que do lado de minha mãe, tenho reis entre meus antepassados. Então aqui, nesses arquivos pessoais, políticos, se encontram reis na linhagem de Joséfo. O ramo dos Asmoneus, de que ela é proveniente, possuiu durante um longo tempo entre os hebreus o reino e o sumo sacerdócio. Um período de 100 e tantos anos, a família dos Asmoneus detiveram o poder na Palestina. Então ele quer justificar perante a sociedade das acusações que ele enfrenta, né? Passou para o lado dos romanos, ele fala, não, minha família, já desde o início aqui da minha história, era uma família judaica, uma família que preservava a tradição. Então, a sucessão cronológica da família dele, mostrada aí nos arquivos, revelam esse cuidado com a tradição. E ele pertenceu a isso, né? Pertenceu a esse povo que resgata a tradição, a história. Então, assim, ele não seria um caluniador nem traidor da nação judaica. Calúnias a Joséfo, principalmente relacionadas a Justo de Tiberíades, que era um revolucionário lá da época, que caluniou, chamando Joséfo de traidor. Além de Joséfo ressaltar a desorganização da liderança dos rebeldes judeus contra os romanos, que muitas das vezes seguiam anseios particulares. Ele mostra então que havia conflitos, como que uma guerra civil, e os romanos tentando apagar aquilo, né? Acalmar aquela guerra civil entre zelotas e sicários. A sua autobiografia nos mostra esse lado da revolta, sob a visão pessoal de Joséfo.
no qual não podemos desvincular que Joséfo era uma personalidade que transitou em dois lados distintos, romanos e judeus, o que já servia para florescer grandes desavenças para com a figura de Joséfo. A grande concentração narrativa da autobiografia se encontra no período da revolta judaica, ou seja, temos uma narrativa autobiográfica concentrada basicamente em apenas um período da vida de seu autor. Ele não vai contar aqui infância, adolescência, não, ele vai contar a sua participação, a sua autobiografia dentro desse período. Seria só um relato da sua história, mas voltada para um acontecimento político importante do qual ele era caluniado. A revolta acaba sendo um assunto delicado para Joséfo, por ser pertencente à elite dos judeus, onde a revolta nasce, onde posteriormente se torna um general rebelde contra os romanos e posteriormente invertendo os lados da guerra. Depois ele é resgatado lá num episódio controverso, quando eles sitiam a cidade de Jotapata. Ele tem aquele episódio em que, escondido numa caverna com um grupo de rebeldes, ele propõe um sorteio, né, para que esses rebeldes começassem a matar uns aos outros e sobrassem apenas um. E ali eles vão fazendo isso, sobra só Joséfo e um outro companheiro. Ele mata esse outro companheiro e se entrega aos romanos, porque o Vespasiano, né, havia dito para colocar fogo naquele lugar, matar aquele povo, mas fica sabendo que o Joséfo está lá, resolve preservá-lo, e aí temos essa controvérsia, né? Essa marca psicológica desse acontecimento trágico vai rondar e acompanhar o Joséfo durante toda a sua existência, né? Essa questão, né? Seria ele ali um falsificador daquele sorteio, né, para se entregar aos romanos? Diante dessa situação tão estranha, né, Joséfo posiciona o seu discurso narrativo, tentando demonstrar o poderio romano diante dos judeus e que a revolta traria destruição para os judeus, além de demonstrar uma liderança rebelde dispersa, situação que não traria vitória sobre os romanos. Então os judeus estavam entre si também, sem uma liderança coesa, eles estavam com conflitos internos. E essas situações, essa posição do autor, como aquele que entra na guerra insatisfeito, ciente da derrota, mas que foi a participar do movimento contra a sua vontade. Joséfo é aquele que participa da guerra, mas não acredita nela, considerando a sua autobiografia. Portanto, a crença na guerra não seja uma atitude e posicionamento de Joséfo, sendo essa guerra, né, um instrumento da fúria divina contra os judeus. Ou seja, a derrota já era certa, independente do posicionamento de Joséfo. Isso ele vai fazer uma leitura teológica do fato, dizendo que Deus estava ali castigando, purificando os judeus. Essa tese, né, do favorecimento divino, ela é retomada e Joséfo se vale de exemplos históricos para argumentar que os judeus não devem se rebelar, pois esta também seria uma guerra contra Deus. Olha que interessante, né? Seria como se os judeus fizeram isso no passado. Agora eles estão se rebelando contra os romanos. Isso é para que eles sejam castigados. Enfim, a autobiografia de Joséfo nos mostra esse caráter pessimista do autor diante da guerra. Portanto, esse discurso é elaborado a partir de críticas à sua pessoa e escrito aproximadamente 20 anos depois dos fatos, ou depois que ele elabora também a guerra contra os judeus, depois que ele elabora aquele outro livro, né, que já havia se espalhado, e aí as críticas aumentaram. Então, depois que ele escreve aquele livro, 20 anos depois ele começa essa autobiografia, sendo fatores importantes para a compreensão da guerra na visão pessoal de Flávio Joséfo. Então, assim, é um livro interessante, controverso, mas ao mesmo tempo a gente mostra alguém lá do mundo antigo participando de um dos momentos decisivos da história dos judeus, esse embate contra os romanos. Eu vou ler um trecho aqui, ela não é dividida em capítulos, mas assim, claro, entrar num texto desse, né, do nada, é complicado, mas é essa questão aí
do assédio lá da cidade de Jotapata, né? Nesse momento crucial que vai marcá-lo. É aqui justo é uma pessoa, né, que ele está direcionando o texto, que devemos falar da vossa cidade. Ela está situada junto do lago de Genesaré, longe de Hipos, 30 estádios, 60 de Gabara e 120 de Citópolis, que está sob a dominação do rei. Não está perto de nenhuma aldeia dos judeus. Que vos impedia, portanto, de continuar fiel aos romanos? Pois que tinhas grande quantidade de armas em particular e em público. Se responderdes que eu então fui a causa disso, eu vos pergunto, quem o foi depois? Então ele está aqui se defendendo diante desse justo. Talvez, não sei se estava vivo, né? Não sabemos. Então ele resgata essas pessoas e expõe ali a sua defesa. Podeis ignorar que antes do cerco de Jerusalém eu tinha sido sitiado em Jotapate? Que vários outros castelos tinham sido tomados? E que um grande número de galileus tinham sido mortos em vários combates? Se então não foi voluntariamente, mas por coação que tomastes as armas, quem então vos impedia de abandoná-las e vos colocardes sob a obediência do rei e dos romanos? Pois não tinhas mais nenhum temor de mim? Então certamente essas calúnias vieram depois da guerra dos judeus, né, do livro que ele escreve. Mas o que é verdade é que esperastes até que vistes Vespasiano chegar, com todas as suas tropas, às portas de vossa cidade, e então o temor do perigo vos desarmou. Não poderíeis, no entanto, evitar ser obrigado pela força e levados ao saque se o rei não tivesse obtido da clemência de Vespasiano o perdão de vossa loucura? Não foi, pois, minha culpa, mas vossa, e vossa ruína só veio porque sempre fostes no coração inimigo do império. Esqueceste de que, em todas as vantagens que obtive sobre vós, jamais quis mandar matar alguns dos vossos, ao passo que as divisões que cindiram vossas cidades, não por afeto pelo rei e pelos romanos, mas por vossa própria malícia, custaram a vida a 185 dos vossos concidadãos, durante o tempo em que eu estive sitiado em Jotapate. Ele vai contar essa estranha história aí. Não foram encontrados em Jerusalém durante o cerco 2.000 homens, em Tiberíades, dos quais alguns foram mortos e os outros feitos prisioneiros? Direis para provar que não eres inimigos dos romanos, que vos tinhas então retirado para junto do rei? São perguntas que ele faz, né? Não direi ao contrário que vós o fizestes apenas pelo medo que tinhas de mim? Se eu sou mau como vós apregoais, que sois vós então, vós a quem o rei Agripa salvou a vida, quando Vespasiano vos havia condenado à morte? Vós que ele não deixou de mandar por 2 vezes a prisão, embora lhe tivesseis dado bastante dinheiro a vós? Que ele mandou 2 vezes ao exílio, vós que ele teria feito morrer se Berenice, sua irmã, não vos tivesse obtido o perdão, e em quem, por fim, ele constatou tanta infidelidade no cargo de secretário, com que ele vos havia honrado, que vos proibiu de vos apresentar de jamais em sua presença? Não quero continuar a falar. Então é nesse tom de defesa, né, defendendo as suas ideias, defendendo-se das calúnias que ele sofreu, que essa autobiografia se apresenta a nós. Um outro escrito importante de Flávio Joséfo, que completa essa trajetória da história da guerra dos judeus contra os romanos, aí no início do cristianismo, no início da história da igreja, na segunda metade do século I, tempo tão revolucionário, tão marcante para o cristianismo e para a história desse mundo antigo, né? Para nós que gostamos de livros, que gostamos de histórias, que gostamos da Bíblia, leiam, né, Flávio Joséfo, obra completa, História dos Hebreus. Um abraço, até mais.